Tudo começa quando Regina vai com Renata até o quarto e pega o cordão com a inicial do nome dela e pede para Renata usar, e ela pergunta o porquê ela tem seu pingente. E Regina fala que essa foi uma das provas que Fina deu para provar que estava com sua filha. Regina fala que Roberto deu um para ela no aniversário dela de 1 ano, e Renata fica muito feliz, e Regina diz que ama muito essa filha dela. Renata pede para ela repetir aquela palavra, e Regina diz que ama a filha que tem. Então Renata fala que também a ama e a chama de mãe, e as duas se abraçam, e em seguida escutam o barulho da porta do banheiro, e Roberta sai e pergunta o porquê Regina estava chamando Renata de filha e ela de mãe. Renata fala para Regina que já está na hora de dizer a verdade, e então ela fala para Roberta que o perito descobriu que ela não é a filha verdadeira dela. E então Roberta arma uma cena e pergunta como assim, e diz que já se acostumou com a ideia de ser filha de Regina. Ela pergunta se então é Renata, e Regina diz que sim, e Roberta fala que não quer abrir mão dela, e então Renata fala para ela ficar tranquila, porque ela ainda tem chance de mudar e ser alguém melhor. Roberta chora e fala que não quer ser filha de uma assassina, e Renata fala que a entende, porque sentiu o mesmo quando achavam que ela era a filha dela, e então pergunta se a irmã realmente não sabia de nada. E Regina pede por favor para ela ser sincera. Lá fora, Matias e Jerônimo conversam. E então Matias pergunta o porquê ele está tão calado. E Jerônimo fala que estava se lembrando de quando foi até aquele jardim pela primeira vez, na festa de boas-vindas dele, e comenta que estava com tanta sede de vingança, e jamais imaginou que estaria ali naquele dia. Matias fala que o prof tem toda a razão, e Jerônimo fica surpreso e diz que há muito tempo ele não o chama assim, mas Matias diz que ele sempre será seu professor, e então ele fica muito feliz, e aproveita para contar que ele e Renata decidiram que não existe ninguém melhor do que ele e Adriana para serem os padrinhos do bebê deles. E Matias super aceita e abraça ele, e nisso Josefina passa e fica observando os dois. No quarto, Roberta fala que é inacreditável que elas pensem que ela já sabia que não era filha de Regina, e garante que isso não é verdade, e diz que Fina também brincou com ela. E então Renata pede para ela dizer a verdade, e quer saber se ela sabe aonde está Fina. Mas Roberta diz que não, e pede para pelo menos uma vez elas aceitarem nela, e sai do quarto furiosa, e então Regina começa a chorar e Renata consola ela. No povoado, Manuela se despede de Antônio e Severino, e em seguida Alisson e Aníbal chegam e falam que tem uma novidade para contar, e então falam que já fizeram as inscrições para a faculdade. E Alisson fala que vai fazer nutrição para ajudar meninas com o mesmo problema que ela. E Aníbal conta que vai fazer enologia para se especializar em produção de vinhos. E então Manuela fica muito feliz, e elas chamam ela para ir a um lugar comer e celebrar. E nesse meio tempo, Fina está no banheiro se aprontando. E então verifica se está sozinha e fala que está chegando a hora dela colocar seu plano em prática. E diz que não tem nada melhor do que saber que a vida das pessoas está sob seu controle. E fala para ela mesma que é uma pessoa genial. O celular dela toca. E então ela atende Roberta, que conta para ela que foram descobertas. E Fina pergunta do que ela está falando. E Roberta fala que eles já sabem que ela não é a filha de Regina, e conta que o perito do banco verificou as digitais dela e percebeu que não coincidiam com as da filha de Regina.
Fina fica surpresa, e Roberta fala que está furiosa, porque agora vai ficar sem dinheiro, e Renata vai ficar com tudo, com Jerônimo, com o amor de Regina e também a grana, e diz que ela deveria ter morrido naquele barco. Fina fala para ela ficar calma, e então manda ela se arrumar e aproveitar a festa, e dizer que está muito grata por fazer parte da família Monterrubio, porque no dia seguinte elas vão embora para a Suíça. Roberta fala que não tem mais dinheiro, e Fina fala para ela ficar tranquila, porque o que ela tem vai dividir entre as duas, afinal elas são mãe e filha. Por outro lado, Carina leva a Manuela na casa que Lázaro está construindo para ela e fala que está muito feliz, e por mais que a casa ainda não esteja toda pronta, já sente que ali é o melhor lugar do mundo, porque Lázaro fez pensando nela. E Manuela fala que tudo que ele fez na vida foi pensando nela, porque é a luz que ilumina os olhos dele, e Carina diz que ele também é isso para ela. De volta à mansão, Jerônimo e Gonçalo estão com Renata e Regina no escritório, e então Jerônimo fala que não se pode confiar em Roberta, e Renata diz que chegou até a acreditar nela, por alguns instantes, mas depois viu que ela estava mentindo, e Regina diz que também se sentiu assim. Gonçalo pergunta quando foi que elas se deram conta de que ela estava mentindo. E Renata fala que quando ela disse que não vê Fina há muito tempo, e eles sabem muito bem que ela estava escondendo ela no apartamento de Germano, e Jerônimo diz que ela é uma profissional da mentira como a mãe, e então Gonçalo fala que eles até tentaram dar mais uma chance para ela, mas infelizmente não será mais possível. Um tempo depois, eles vão para a festa, e Fina olha eles de longe e fala que não lutou por 24 anos à toa, e garante que ela e sua filha vão viver como as rainhas que são. Inês pergunta para Regina se ela se lembra de quando apagava uma velinha em cada ano do aniversário de sua filha, e ela diz que sim, e que sempre sonhou que um dia elas comemorariam juntas, e então Constanza fala que esse momento chegou. Regina diz que sim, e fala que está feliz, mesmo com todas as outras coisas, e Honório pergunta o que ela quer dizer com aquilo, e Regina fala que Roberta já sabe que eles descobriram que ela não é sua filha. No quarto, Roberta amaldiçoa Renata, dizendo que ela sempre consegue o que quer, e nisso Gonçalo bate na porta e Roberta manda ele entrar. Ele entra e fala que Regina e Roberta já contaram o que elas conversaram. E Roberta fala que está muito triste, porque pensou que tinha uma família, mas não é assim. Gonçalo pede para ela se sentar e escutar, e começa a dizer que ela chegou na vida dele com 12 anos, e que a partir dali começou a ver ela como filha. E Roberta tenta atrapalhar ele dizendo que não a ama como Renata, mas Gonçalo pede para ela escutar, e diz que Fina plantou a semente do ódio e do egoísmo nela. Mas só ela é responsável por mudar isso, porque Fina não pode liderar a vida dela, e fala que foi Renata quem pediu para eles darem uma nova chance para ela porque é sua irmã e a ama. E Regina também sente um carinho muito grande por ela. Na festa, Adriana fala para Renata e Jerônimo que ela e Matias estão muito felizes pelo convite para ser padrinhos do bebê deles. E Renata fala que eles amaram que os dois aceitaram, e então Matias fala que tem uma condição, e diz que quando eles tiverem um bebê, os dois também precisam ser padrinhos, para eles serem compadres 2 vezes, e então eles adoram a ideia, e então Fina fica olhando eles se abraçarem. De volta ao quarto, Gonçalo fala para Roberta que nada está perdido, e que ela pode seguir pelo caminho do amor,
e ela diz que Renata também falou isso. E Gonçalo garante que todos ali a querem bem, e que se ela sabe aonde está Josefina, esse é o momento para dizer a verdade. E fala que Fina não foi uma boa mãe, e também matou Rafael, e Roberta chora muito, e então Gonçalo diz que a ama, e sai do quarto. Roberta chorando fala que também ama o pai, e deita na cama e se acaba de chorar. Na festa, Regina, Inês e Isidro olham o pessoal dançando, e nisso Gonçalo chega e Regina pergunta onde ele estava, e ele fala que estava conversando com Roberta, e ela quer saber o que ela decidiu. E Gonçalo diz que não sabe, e então Regina chama ele e também Inês com Isidro para dançar. Um tempo depois, Roberta aparece e chama Renata para apagar a vela como faziam todos os anos, e ela aceita, e então as duas vão para o palco, e Regina pega o microfone e pede a atenção de todos. Regina conta que há 24 anos atrás uma mulher roubou sua filha, e passou todos esses anos tentando encontrá-la. E então diz que agora sua filha está ali completando seus 25 anos. E comenta que a vida foi tão generosa com ela que deu mais uma filha, e diz que ama as duas, e agradece por elas estarem ali. Todos batem palmas. E então Roberta e Renata vão assoprar a velinha. E Fina fica de olho nelas, e em seguida Renata puxa Roberta e as duas vão até o palco. Renata agradece a todos pela presença, e apresenta Jerônimo pedindo para ele levantar a mão e dizendo que é o homem mais maravilhoso do mundo, e depois fala que o melhor pai é o dela, e mostra Gonçalo. E também fala de sua mãe que é a mais linda, e aproveita para falar de Adriana e Matias, e também de seus tios e amigos, e em seguida fala que agora vai passar a palavra para Roberta. Ela fala que tem muitas coisas para dizer e nem sabe por onde começar, e então se desculpa com Jerônimo, e fala que por mais que ele não acredite, ela amou Rafael, e que por culpa dela ele não está mais ali, e não pôde ter o filho dele. Ela fala para Gonçalo que o melhor que aconteceu em sua vida foi ter sido sua filha, e então se desculpa por tudo, e depois pede perdão a Renata por querer ser como ela, porque sempre foi espontânea e sabe amar e ser amada, e então pede para a irmã por favor a perdoar. Ela fala que sabe que muitos não acreditam nela, mas para provar que está arrependida, confessa que sabe aonde Josefina está, e que elas estavam com a intenção de fugir no dia seguinte. E então Renata fala para ela não chorar e a puxa para a plateia. Fina mexe na bolsa e dá um passo à frente, e nisso Roberta está aos prantos pedindo perdão para Renata. E então as duas se abraçam, e Roberta vê Fina em cima do palco, que age rapidamente e puxa a arma, mas no mesmo instante as duas giram e acabam trocando de lugar, e em seguida eles escutam o disparo que acerta Roberta. Todos entram em desespero, e então Jerônimo e Matias vão correndo segurar Fina, que entra em desespero, querendo ver a filha, e então Gonçalo manda eles soltarem ela. E então Fina vai correndo e Roberta fala para a mãe que ela sempre fez mal a ela, e que seu amor a matou. Fina fala que fez tudo para dar o melhor a ela, e então Roberta pede para Renata perdoar, porque sempre a odiou porque não sabia amá-la. E então Renata pede para ela ficar tranquila. Ela começa a se lembrar de Fina tratando Renata mal, e depois dizendo que faria de tudo para ela ser feliz, e que Renata não iria se meter na vida dele, e também se lembra das maldades que fez para a irmã, e de quando confessou que era bonita, mas também que queria colocar a paternidade de seu filho para Jerônimo. Ela se desculpa, e então morre, e Renata fica desesperada,
e Gonçalo sem reação, e todos ao redor ficam sentidos. E Honório fala que Fina pagou da pior forma por todos os seus pecados, e Isidro concorda, e Constanza fala que sente muito por isso. E então Fina grita e diz que isso não pode ter acontecido, e todos ficam olhando as duas no chão. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.